Olá pessoal, futuros e eficientes contadores. Voltamos aqui agora para falar um pouco de contabilidade de custos. Eu não vou perder tempo lendo esse material, mas a questão do leasing tem uma diferença do leasing financeiro operacional. O leasing operacional, né, é aquela operação que a princípio você não tem a intenção de adquirir o valor, o bem ao final do contrato. Então seria tipo um financiamento. Tá? E se for um operacional, eles não vão integrar o balanço patrimonial. Enquanto que o leasing financeiro, né, você tem a intenção de ficar com o bem, então você vai contabilizar esse bem, integra o ativo imobilizado lá no antigo ativo permanente. Tá? Então, porque ele vai permanecer com esse bem. Por isso que eu mantive o ativo permanente aqui. Você sabe que não existe mais o ativo permanente. Tá? Então, mas depois vocês reflitam bem e leiam isso. Dos princípios eu já falei no vídeo anterior. Então, não vou falar mais disso. Mas são a entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original e competência. Tá? E prudência. Bom, vamos falar um pouco do impairment, que é a perda do valor do bem em função do desgaste, do uso de valor do mercado. Dando continuidade, então, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa do impairment. Não. Dando continuidade, então, ao impairment, vamos tratar da reversão da perda. Você tinha uma perda pela desvalorização, né? Isso é, quando a norma contábil brasileira, CPC-1, estabelece que a empresa deve reconhecer a perda, quando ocorrer, decorrente do teste de recuperabilidade, que é o impairment, a mesma norma diz que se houver alteração no valor justo e a mesma pode ser reduzida ou eliminada, ajustando o seu valor contábil para cima até o limite do custo de aquisição inicialmente contabilizado. Uma observação, a parcela do ágio, que é o goodwill, não pode ser revertida. Exemplo prático. Para melhor compreensão desse conceito, vamos simular um caso de reversão do impairment, conforme abaixo os cálculos com a data base 1 e ano 2. No ano 1, uma máquina de uma linha de produção, cujo valor ao final do exercício apresentava o seguinte valor: 100 mil menos a depreciação acumulada, tinha um valor contábil de 58 mil. Após o teste do impairment, foi detectada uma perda de desvalorização, porque o valor recuperável era de 55.665, né, que é o maior dos testes, é valor de mercado ou valor de venda, né, valor recuperável ou valor de venda, então você tinha lá 55 mil, escolheu o maior deles. Comparado com o valor contábil, 58 mil, você vai optar pelo menor. Então, houve uma perda por desvalorização, um impairment de 2.667. O valor contábil menos o valor recuperável pelo teste do impairment deu 2.667. Então, você vai contabilizar essa perda. Tá. Primeiro, então, voltando lá depois. Como que se faz o teste? A redução do valor recuperável, que é o teste do impairment. Você faz uma avaliação, então, de uma máquina de grande porte. Você tem o valor contábil, 850 mil já descontado as depreciações. Aí você tem o valor de uso, 815 mil, ou o valor de venda, líquido de venda, 800 mil. 815, desses dois, do teste de recuperabilidade, você vai optar pelo maior. Então, 815 mil. Agora, comparando o valor contábil com o maior valor encontrado no teste, 815, você vai ter 850, o valor contábil, já líquido, menos 815 o valor de uso, que foi o maior, dá 35 mil. Então, você vai debitar uma perda de desvalorização no ativo, né, de ativo lá na DRE, 35 mil, e creditar perdas com desvalorização no ativo não circulante redutora do ativo, 35 mil, beleza? Então, é só a ordem que ficou trocada. Voltando lá, então, nós tínhamos uma perda aqui, então, de 2.667.
No ano 2, como que ficou o ano 2? Então, como que você contabilizou? Debitou despesa com desvalorização, né, com impairment, 2.000, e creditou perda com desvalorização no ativo não circulante. Esta máquina, voltando lá agora no ano 2, ela tem uma depreciação de 100 mil, era 100 mil, não? Ó, 100 mil menos 41. Então ela continuou sendo 100 mil, tinha uma depreciação acumulada de 41 mil e tinha uma perda por desvalorização de 2.667. Então o valor recuperável desse ativo hoje é 55 mil. Beleza? Isso é o que ficou no final do ano 1. No ano 2, no segundo ano, por um aumento da demanda no mercado por produtos fabricados por esta máquina, as expectativas em relação à geração de caixa aumentaram de forma significativa. O valor aqui ficou ruim. Eu precisava diminuir isso aqui só um pouquinho, pessoal. Ok, já dá. Então, eu tinha 100 mil menos a depreciação acumulada, né? Se 41 foi para mais 12 cotas, foi para 51 mil, o valor contábil é 48.333. Muito bem. Então, nós vamos estudar qual a possibilidade de geração de caixa. 138 mil, saídas de caixa 23, fluxo de caixa futuro, né? O valor presente, então, desse equipamento vem para 65.118, tá? É o valor presente. O que nós vamos fazer? Comparar com 48 mil. Como o valor recuperável é maior, 65 mil, né? 65.118, é maior que o valor contábil, não há que se falar em impairment, não tem redução. Entretanto, no ano anterior, quando as premissas eram diferentes, foi contabilizada uma perda de 2.667. Nesse caso, a empresa deve efetuar a reversão do total da perda constituída no ano anterior. Então, nós vamos reversão da perda, debitar o ativo não circulante, né, e uma receita com perda de desvalorização, né, uma recuperação de perdas, no caso, 2.667, zerando. Do ponto de vista fiscal, essa receita, 2.667, não será tributada conforme o artigo 15 da Lei 11.941. Posição no balanço final. 100 mil menos 51, valor contábil 48 mil. Aí, o exemplo da utilização, né, utilizado, trata-se de um caso de reversão utilizando a metodologia do valor em uso, aumento de geração de caixa. Entretanto, o mesmo conceito se aplica para o valor líquido de venda, isto é, caso ocorra uma valorização significativa do bem no mercado, deve-se fazer o teste do impairment. A empresa deve fazer uma revisão do teste do impairment, preferencialmente ao final de cada exercício ou quando houver uma indicação, como essa aqui, de uma estimativa do valor justo. Ok? Muito bem, vamos lá. Uma indústria apresenta os seguintes dados: aluguel, administrativo, aluguel de setor de produção. Tá, vamos lá primeiro o que pergunta. Analisando-se os dados acima, assinar a opção. Eu preciso ver custo, ok. Então, aluguel do setor administrativo desconsidera, não é custo. Aluguel do setor de produção é custo. Depreciação da área de produção, custo. Mão de obra direta, obviamente, custo. Mão de obra direta de vendas, despesa. Material requisitado, material direto, 82 mil. Material indireto, também é custo. Não importa se é direto ou indireto, é custo. Salários da diretoria de vendas, é despesa. Seguros da área de produção, 38. Então, nós temos que separar o que é. Eu tenho custo 56, mais 38, mais 100 mil, mais 82, mais 70 mil e mais 38 mil. O custo de transformação da indústria totalizou 302 mil,
pois o custo de transformação é a soma da mão de obra direta mais os custos de indiretos de fabricação. O custo do período da indústria totalizou 444, pois o custo da empresa é a soma de todos os itens da atividade. O custo do período da indústria foi 524 mil, pois o custo da empresa é a soma de todos os itens apresentados. Não, eu tenho despesas aqui. O custo primário da indústria é de 208 mil, pois o custo primário leva em consideração a soma da mão de obra direta e o material direto. Então, nós temos aí o conceito de transformação, custo de transformação e o custo primário. Mas vamos lá. Primeiro, o que é custo? Aluguel, depreciação da produção, mão de obra direta e material requisitado direto e indireto 70 mil e seguro. Então, analisando o seguinte, o custo de transformação da indústria totalizou 302, pois o custo de transformação é a soma da mão de obra direta e custos indiretos de fabricação. Muito bem. Custo de transformação, mão de obra direta e CIF. Então, 56, 38, 100 mil de mão de obra, 70 mil de custos de indiretos e 38 de seguro, que são todos os custos indiretos. Então, deu 302 mil. Vamos ao custo da produção, para eliminar a letra B, por exemplo. Por que que não é? Porque o custo da produção do período é 56 mil de produção, de aluguel, mais 38 da depreciação, mais 100 mil da mão de obra, mais 70 mil de indiretos, mais 38 mil de seguros da área de produção e mais 82 de custo direto. O material requisitado, foi utilizado 82. Então, o custo seria 384 mil. O custo da produção do período seria 384 mil e não 444 e nem 524. Ok? O que é custo primário? O custo primário numa indústria totalizou 208 mil, pois o custo primário leva em consideração a soma da mão de obra e do material direto. Ok, a afirmativa está correta aqui do que é custo, né, primário. É mão de obra e material direto. Então, matéria-prima. Quanto que é a matéria-prima? Mão de obra direta, 100 mil. Quanto que é material direto? Material direto, 82 mil. Então, dá 182 mil, não 208 mil. Tá? Então, vocês têm que ler lá no material o que é custo de transformação e o que é custo primário. Custo de transformação é a soma da mão de obra direta e os custos indiretos. É quanto você gastou para transformar aquele produto, considerando a mão de obra direta junto. Tá? E o custo primário só leva em conta a matéria-prima e a mão de obra direta aplicada no produto. No mês de setembro foi iniciada a produção de 1.500 unidades. Isso aí tem um exemplo lá no vídeo do YouTube que eu coloquei para vocês. 1.500 unidades de um determinado produto, ao final do mês 1.200 estavam totalmente concluídas e 300 estavam em processo. O percentual de conclusão das unidades em processo é de 65%. E o custo total da produção, a empresa consumiu 558 mil no período. E a pergunta é, o custo da produção do produto acabado e o custo da produção dos produtos em processo são, respectivamente, então, 446, 101, 480, 78. O que nós temos que fazer é o seguinte, bom, eu comecei em 1.500 e só terminei em 1.200. Eu não posso pegar 558 e dividir por 1.200, porque ele também gastou nesse 558 mil para fazer 65%, gastou 65% para fazer as 300 unidades. Né? As 300 unidades já receberam 65% do custo, parte desse 558. Então, não é justo dividir simplesmente 558 por 1.200. O que eu tenho que fazer? O equivalente de produção.
300 unidades vezes 65% dá 195 unidades. Equivalem essas 300 que estão com 65% de acabamento, equivalem a um custo de 195 unidades totalmente acabadas. Vamos fazer a conta aqui. Então, eu tenho produto em processo, 300 unidades vezes 65%, a minha memória está boa, 195. Produtos iniciados e concluídos, 1.200, então eu tenho um total equivalente de produção concluída de 1.395. Vou pegar o custo total da produção, 558, dividido pelo equivalente, 1.395, tem um custo unitário de produção de R$400. R$400 vezes 195, que é as unidades em processo, dá 78 mil, e custo das 1.200 unidades totalmente acabadas, 480. Então, o que nós temos que pegar sempre, quantas essas 300 unidades equivalem a quanto que elas consumiram de custo. O consumo, então, dessas 300 unidades a 65%, 78 mil, equivale a 78 mil, 78 mil, quanto seria para concluir 100% de 195 unidades. Então, esse é o equivalente da produção. Uma empresa industrial aplicou no processo produtivo, no mês de agosto de 2010, 50 mil de matéria-prima, 40 mil de mão de obra direta e 30 mil de CIF, gastos gerais de fabricação. O saldo do estoque de produtos em elaboração no dia 31/7 era 15 mil e no dia 38 aumentou para 20 mil. O custo dos produtos vendidos no mês foi de 80 mil e não havia estoque de produtos acabados no dia 31/7. Com base nessas informações, assinar a opção que apresente o saldo final no dia 31/8 dos estoques de produtos acabados. O que nós temos que fazer? Bom, quanto que nós gastamos na produção? 50 mais 40, 90, mais 30, 120 mil. Ok? Gastamos 120 mil. Desses 120 mil, eu não tinha estoque de... Então, 120 mil menos 80 mil que foi vendido, quanto que eu teria de produto acabado? 120, eu teria 40, correto? 120 mil, 50, mais 40, 90, mais 30, 120 mil. Eu gastei 120 mil, né? E não havia estoque de produto acabado em 31 de julho, né? E eu quero saber o estoque de produto acabado em 31 de agosto. Então, eu tive 120 mil de custo, né? E vendi 80. Então, eu teria 40 mil de estoque de produto acabado. Porém, olha o detalhe, eu tinha estoque de produtos em elaboração de 15 mil em julho e tenho agora 20 mil em agosto. Significa que desses 40 mil que sobraram estoque, 5 mil se refere a produtos em processo, em elaboração, e não estoque de produto acabado. E a pergunta é estoque de produto acabado. Então tem lá 120, custo da produção do período, 120 mil, menos 5 mil foi direcionado para o estoque de produtos em elaboração. Custo do produto acabado, 115 mil, menos 80 que foi vendido, 35 mil. Ok? Então era a letra A. Isso aqui é uma continha chatinha, mas vamos lá. Uma sociedade industrial produz dois tipos de produto, camisa e calça masculina. A produção tem dois departamentos, corte e costura. Sua estrutura de custo no determinado período foi o seguinte: custos diretos, referente aos produtos. Custos da calça, 126 mil, já está identificado, e 54 mil para a camisa. Custos de indiretos, 6.500 de aluguel, 5.800 de energia. Outros dados. Então, eu tenho dois departamentos, corte e costura. O corte tem 195 metros quadrados de área e o departamento de costura 455, de um total de 650. Por quê? Estou fazendo em metro quadrado, que é para distribuir o valor do aluguel. Consumo da energia, de 5.800, certo? O departamento de corte gastou 108 kW e a costura 432, de um total de 540.
A empresa utiliza o critério da departamentalização para a alocação dos custos aos produtos. O aluguel, obviamente, é distribuído conforme a área física, metro quadrado, né? E a energia é distribuída de acordo com os quilowatts. Os custos departamentais são distribuídos aos produtos em seguinte proporção. Departamento de corte, 40% vai para a calça e 30% vai da costura para a calça. Para a camisa, 60% e 70%. Quantidade de produção. Foram produzidas 10 mil calças e 7 mil camisas. Considerando que a empresa produz no período 10 mil calças, o custo de produção de uma calça, veja bem, esquece camisa, pediu uma calça só, é de 13, 13,22, 13,33 ou 13,46. Muito bem, o que nós temos aqui? Então, eu tenho 6.500 de aluguel, né, que vai ser dividido 195. Você podia fazer o seguinte, 6.500 dividido por 650 vezes 195 daria 1.950. 6.500 dividido por 650 dá 10 vezes 450 dá 4.550. Então estava fácil de fazer. Ou fazer por percentual, né? 195 dividido por 650 é igual a 30%, 455 dividido por 650 é igual a 70%. Aí, 30% de 6.500 dá 1.950, 70% de 6.500 dá 4.550. Energia, eu tenho 5.800, podia pegar 5.800 dividido por 540 vezes 108, daria 1.160. E 5.800 dividido por 540 vezes 432 daria 4.640. Ou 108 dividido por 540 igual a 20%, 20% de 5.800, 1.160. 432 dividido por 540, 80% vezes 5.800, 4.640. Ok. Então, o custo do departamento de corte ficou em 3.110 e o de costura 9.190. A calça que nos interessa, 40%, o critério de rateio foi 40% do custo do corte vai para a calça, então 40% de 3.110 dá 1.244 e 30% da costura, do departamento de costura, vai para a calça. 30% de 990 dá 2.757. Quanto custa uma calça? 126.000 de custos diretos, mais 1.244 mais 2, dá 130.001, dividido por 10.000, R$13. A camisa, a gente só para terminar a conta, né, teria 54 mais 1.866 mais 6.062, dividido por 7.000, daria 8.090, mas não pediu. Pediu só o custo da calça, R$13. Uma indústria, em um determinado período, apresentou os seguintes dados. Compra de matéria-prima, 15.600, custos indiretos, 10, despesas administrativas, estoque de produto em processo, ok. Considerando que o estoque final de produtos acabados é igual a 0, o custo de produção do período eu quero saber o custo de produção do período. Tá? Não quero saber custo de produto acabado ou custo de produto em elaboração. Eu quero saber o custo de produção do período. Quanto que nós gastamos de produção. Compra de matéria-prima, então não é custo mais, como eu tenho estoque inicial de matéria-prima e estoque final de matéria-prima, eu tenho que considerar. Então eu tenho lá, por exemplo, estoque inicial de matéria-prima, 6.500, mais 15.600 de compra de matéria-prima. Então somos 2, vai dar 15, 21, 22.100. Menos estoque final de matéria-prima, 9.100, então vai dar 13.000.
13.000 de matéria-prima, mais custos indiretos, 10.400, despesa administrativa não entra, mão de obra direta, 13.000. Então, eu tenho 13.000 mais 13.000, 26.000, mais 10.400, eu tenho 36.400. Vamos lá, a conta? 36. Então, custo da produção do período. Eu tenho CIF, custos indiretos, 10.400. Está aqui. Quanto que eu gastei de matéria-prima? Qual foi o consumo de matéria-prima? Eu tenho que fazer essa conta aqui. Compra, 15.000, mais o estoque inicial de matéria-prima, 6.500, menos o estoque final de matéria-prima, 9.100. Eu gastei 13.000, consumi 13.000 de matéria-prima. E mais 13.000 de mão de obra, então deu 36.400. Na realidade, é leitura e matemática. Uma sociedade empresária prestadora de serviço apresentou os seguintes dados em julho: 250.000 de receita, despesa financeira 8.200, custo da mão de obra 65.000, baixa de perda do imobilizado 25.000, depreciação dos equipamentos utilizados na prestação de serviço 4.000, impostos sobre serviço 12.500, custo do material aplicado 45.000. De acordo com os dados fornecidos, o valor do custo dos serviços prestados corresponde a 114, 122, 200, 139, 151, 500. Então, não interessa a receita, né? Custo, então eu tenho 65.000 mais 4,69 mais 12.500 é imposto sobre serviço, 45.000. Vamos lá. Imposto sobre serviço é a despesa com vendas. Tenho 65.000 custo da mão de obra, 4.000 de depreciação e material consumido aplicado na utilização, 45. Eu tenho 114.500. Tá? Despesa financeira é despesa financeira. Perda de imobilizado é uma receita não operacional, não tem nada a ver com o serviço prestado. Imposto sobre o serviço é uma despesa de vendas de serviço e não é de custo da produção do serviço, ok? Por isso só, então, a mão de obra direta, a depreciação e os materiais utilizados na prestação de serviço. Uma indústria comprou matéria-prima no valor de 35.000. No total da nota veio 36.750. Estavam embutidos os seguintes impostos recuperáveis: IPI, ICMS, 577 de PIS e 2.660. Tá? Por que 36.750? Porque tinha mais 10%, né, de IPI, então por isso que foi lá. Muito bem. O valor do custo de aquisição deve ser contabilizado no estoque será 36.750 menos tudo isso aqui. Menos 1.750, menos 6.300, que são, como é uma indústria, o IPI também é recuperável. Então, 36.750 menos todos eles vai dar 25.462. Podia ter essa mesma conta aqui, uma empresa comercial. Aí o IPI seria custo, tá? Daí você não deduziria o IPI. Uma sociedade adquiriu a prazo mercadorias para revenda no valor de 25.000. Nesse valor estão incluídos 4.250 relativos ao ICM recuperável. O transporte de mercadoria no valor de 2.000 foi pago pela empresa vendedora sem reembolso pelo adquirente. A sociedade apura PIS e COFINS pelo regime não cumulativo. Considerando então o disposto na norma brasileira 16R1, estoques, e que as alíquotas a serem utilizadas no cálculo do valor recuperável de PIS e COFINS no regime não cumulativo é 1,65 e 7,6, o custo de aquisição das mercadorias é, muito bem, então 25.000. Aí você tem que fazer a conta, vezes 25, vezes 1,65, vezes 7,6 e descontar o ICM recuperável. O frete 2.000 está aqui,
mas foi pago por quem? Pela vendedora, então não entra na conta. Aqui só para falar do CPC, antes de responder, né? O valor do custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição e transformação, bem como outros custos incluídos para trazer o estoque à sua condição. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, impostos, patati, patatá, descontos comerciais. Então, você tem que dar uma olhada nessa no CPC. Muito bem. Então, pagou 25 mil. Assim, só para responder aqui, né? Assim, o custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de importação e outros, exceto os recuperáveis, que são matéria-prima, IPI, ICM e tal, mercadorias para revenda, custo de transporte, as devoluções de descontos e tal. Como o transporte não teve custo algum, isso aqui é só falando do CPC. E aqui a resposta. Como o transporte não teve custo algum para o comprador, não integrará o custo. Então 25 mil menos o ICM de 450, que já estava informado, mais 1,65 de PIS, 412, menos, né? E menos 7,6 de COFINS. Então, dá um total de 18.437. Pagou 25 mil, mas custa 18.437 porque ele tem a recuperação, né, uma sociedade empresária, adquirir mercadorias para revenda. Aqui, é que não apareceu IPI, tá? Mas se tivesse IPI, faria parte do custo. Uma indústria produz apenas um produto e incorreu nos seguintes gastos em fevereiro: 99 de mão de obra direta, supervisão da fábrica 22.500, salário da administração não interessa, comissão de vendedor não interessa, custo de fabricação 36 mil. Compra de matéria-prima líquida de tributos 45 mil. Comprou 45 mil. Saldos em fevereiro, tá? Aqui é fevereiro. Tinha um estoque inicial de produtos em processo de 54 mil, um estoque final de produtos em processo de 9 mil. Estoque inicial de matéria-prima 13.500, estoque final de matéria-prima 31.500. O custo da produção acabada agora, tá? Pelo custeio por absorção custo da produção acabada 184, 202, 211 ou 229. Então eu tenho aqui 99 mais 22.500 mais 36 mil e mais, né, o 45 de compra mais o estoque final menos o estoque inicial de matéria-prima. Então temos que fazer a conta. Mão de obra 99, custos indiretos 36, supervisão 22, estoque inicial de produtos em processo. Aqui tem um detalhe também. Eu tinha 54 mil. E se eu tinha 54 e 9, só tenho 9 agora, significa que 45 mil ficaram prontos, certo? Tinha estoque inicial de matéria-prima de 13.500, comprei mais 45, né? Então eu tenho que descontar, isso aqui vai fazer parte do custo. Por quê? Porque eu comprei, tinha o estoque, mais 45 e sobrou 31, então eu tenho que descontar o estoque final. Por isso que dá 229.500. Poderia ser feita, eu não fiz dessa forma. Podia ser feita uma outra continha e já pegar o valor líquido. Então, estoque de produto em processo, né, produtos que estavam em processo e que terminaram, 45 mil. Aqui eu tinha 58.500 menos 31.500, eu teria 27 mil de matéria-prima, tá? Para fazer uma conta de forma diferente, mas não importa, 99 de mão de obra, mais o CIF, mais supervisão, mais 45 aqui do estoque de produtos em processo que foram concluídos, então para o custo da produção acabada, né? E mais os 27 mil de matéria-prima, dá 229.500. Uma sociedade industrial fabrica e vende um único produto. No mês de janeiro foram apresentados os seguintes dados: estoque inicial para elaboração 0, compra de matéria-prima 20 mil, consumo de matéria-prima 12 mil, mão de obra utilizada 8 mil, energia elétrica consumida 1.000, despesa administrativa 10 mil,
custo da produção acabada no período 6.000. Considerando os dados, o saldo do estoque de produtos em elaboração é de... Então, primeiro, qual é o custo da produção? Não interessa. Produto processo zero. Compra de matéria-prima não é custo, é investimento. Consumo na matéria-prima, 12.000. Mão de obra utilizada, 8. Então, eu tenho 20.000. Energia elétrica, mais 1, 21. 21.000. Então, eu tenho o custo da produção, foi de 12, mais 8, mais 1.000. 21.000. Menos 6, custo da produção acabada. Portanto, eu tenho 15.000. Consumo na matéria-prima 12.000, mão de obra 8.000, energia. O custo da produção do período foi 21.000. Como 6.000 foi direcionado a produtos acabados, o custo de produtos em elaboração é 15.000. A diferença. Então, atentem para a pergunta. Uma indústria fabrica 2 produtos. Em um determinado mês, o departamento de produção envia para a contabilidade os seguintes dados. Produto X, Z, então 8.000 e 10.000, total 18.000. Mão de obra consumida 6 mais 6, 12. Unidades 1.500 para o Z, 1.500. Custo indireto de fabricação 15.000. Sabendo que a indústria distribui seus custos indiretos de fabricação de acordo com as unidades produzidas, isso significa que eu estou fazendo o rateio dos 15.000 em função das unidades produzidas, 1.500. Isso é custeio por absorção. Então, eu vou dividir 15.000 por 1.500 vezes 1.000 e 15.000 dividido por 1.500 vezes 500. Então, dá para fazer de uma outra forma também. Tá? Fazer... Tipo, 1.000 dividido por 1.500 dá 66,66%, vezes 15.000 dá 10.000, e 500 dividido por 1.500 dá 33%, vezes 15.000 dá 5.000. Mas se vocês pegassem aqui também, 15.000 dividido por 1.500 dá 1.000, vezes 1.000 unidades, 10.000. 15.000 dividido por 1.500, 1.000 vezes 500, 5.000 reais. Dava na mesma. Então, eu tenho o CIF 10.000 mais 8 de matéria-prima mais 6, total 24.000. 24.000 para o custo do produto, né, dividido por 1.000 dá 24 reais. E 5.000 mais 10 mais 6, 21, dividido por 500, 42. Simples. Uma empresa industrial apresentou os seguintes dados referentes a um mês de produção. Produz em elaboração 320, saldo inicial e saldo final 560. Produtos em elaboração acabados 930 e 330. Foram contabilizados saldo de estoque de produtos em elaboração. Tá? Eu tinha 320, terminei com 560. Tinha 930, terminou com 330. Foram contabilizados os seguintes gastos no período. Consumo de matéria-prima 1.980, 890 de mão de obra direta, imposto sobre vendas não interessa, é despesa com vendas, gasto direto de fabricação 670. Com base nos dados, é correto afirmar que o custo do produto vendido no período é de... Então, nós temos que somar quanto que nós gastamos? 1.980 mais 890 mais 670. Então, eu tive 3.540 de custo da produção. Muito bem. Eu tinha um estoque inicial de 320 produtos de elaboração e o estoque final de 560, ou seja, aumentou R$240. Então, desses 3.540, 240 foram para produtos em elaboração. Tinha alguma coisa sobre custo do produto vendido. Custo do produto vendido. Então, eu tinha 240, dos 3.540, 240 foram para produtos em elaboração. Ou seja, então 3.300 foram
para produtos acabados, concordam? 3.540 custo da produção do período. 240 foi direcionada para produzir elaboração, 3.540 menos 240, sobrou 3.300, que foi o custo da produção acabada do período. Mas eu tinha um estoque inicial de 930 e terminou o estoque final de produtos acabados 330, ou seja, 930 menos 330 foi consumido 600 reais do estoque e mais o que produziu no período de 3.300. Então, o custo do produto vendido foi 3.900. Então, eu tinha 930 mais 3.300 do custo da produção do período e terminou o mês com um estoque só de 330, ou seja, foi consumido, foi vendido 3.900. Uma empresa produz e vende 3 modelos diferentes de produtos conforme apresentado, A, B e C famosos. E aqui a demonstração da margem de contribuição. Eu tenho, então, 10.000 unidades vendidas, 600.000 de receita com vendas, 244, uma margem de contribuição de 356 e tem um custo fixo de 206.000. A média ponderada da margem de contribuição unitária e o ponto de equilíbrio contábil em unidades, desconsiderando as casas decimais no resultado final, são respectivamente 20 e 60 e 10.000 unidades, 35, 60 e 5.786 unidades, 45 mais 12 unidades, 12.640, tal. Muito bem, o que nós temos que fazer? O que é média ponderada? Vamos lá. Primeiro, o que é uma média simples? Tá? Média simples eu pegaria os 100.000 de margem de contribuição, né, e dividiria por 2.000 unidades, eu teria R$50. Pegaria os 144 dividido por 4, teria 36. E pegaria os 112.000 dividido por 4.000, teria 28. Somando, tendo uma média de 50 mais 36 mais 28 dividido por 3, teria 38.000. Aí o ponto de equilíbrio seria 5.421. Tá? Mas o que pede é média ponderada. O que é média ponderada? Eu vou pegar os 356.000 e vou dividir por 10.000, que é o volume produzido. Vai dar 35,60. Aí, 206.000 de custo fixo para encontrar o ponto de equilíbrio dividido por 35,60 dá R$ 5.786. Próximo. Uma sociedade apresentou os seguintes dados extraídos da folha de pagamento no mês de agosto. Considerando apenas os dados acima, o total de despesas do mês de agosto foi. Então, imposto de renda retido na fonte é despesa? Não. Horas extras é despesa? Sim, 4.800. Contribuição previdenciária dos funcionários é despesa? Não, é contribuição do funcionário. Contribuição patronal é despesa? Sim, 23.168. Salário família? Não, é só um repasse que a empresa faz. Salário maternidade também é uma despesa do INSS, o INSS é quem paga. Salário base é apenas a base de cálculo. Fundo de garantia é um custo da empresa. Vale transporte, 1.600 foi descontado funcionário, então não é despesa. Parte da empresa, sim, 4.500. Então eu teria 4.800 de hora extra, 23.168 de previdência patronal, mais 784 e mais 4.500. Então, 4.800 das horas extras, 23, salário base 85, né, que é o salário líquido que não entraria, entra o salário base, mais o fundo de garantia, mais o 4.500. Então, total, 124.652. Tá? Imposto de renda não soma porque é parte, só foi retido. Quem desembolsou foi o funcionário, é só retenção. O 7.200 também foi descontado do funcionário, então não é a empresa vai pagar, mas reteve do funcionário. Salário, família e maternidade é repassado aos funcionários,
mas quem paga é descontado na GPS. Então, quem paga, na realidade, são a Previdência Social. E o Vale Transporte, o gasto mesmo da empresa é 4.500, porque 1.600 foi retido do funcionário. Tá? Então, só a parte da empresa. Uma sociedade tem custos fixos mensais de 190 mil por mês. Tem custo variável de 12 por unidade produzida e despesas variáveis de 2 por unidade vendida. No mês de junho, o volume de produção foi de 10 mil unidades e todas as unidades produzidas foram vendidas ao preço de R$ 60 por unidade, líquida dos impostos. Não havia estoques. Utilizando o custeio por absorção, é correto afirmar que o lucro bruto em junho foi de quanto? Já está a resposta ali, não devia ter dado. E por que é 290? Então eu tenho 10 mil unidades a 60, 600 mil reais de compra. Menos custo fixo, 190 mil, menos custo variável 10 vezes 12, 120 mil, lucro bruto 290 mil. Por que eu fui direto aqui custo fixo? Porque no custeio por absorção, os produtos absorvem todos os custos de produção, todos, quer sejam fixos ou variáveis. Tá? Então, não importa, esse 190 vai direto no custo da produção. Tá? Então, teve um lucro bruto 190 mil. Tá? E foi vendido tudo, então ele vai direto lá. Então, 600 menos 190 menos 120, 290 mil. Relaciona os métodos de custeio enumerados na primeira coluna com a respectiva descrição. Método que aloca custos variáveis aos produtos e considera os custos fixos como despesa do período afetando o resultado do período. Esse é o custeio variável. Só adota os custos variáveis. Os custos fixos vão direto para o resultado. Esse é o custeio variável. Forma de alocação dos custos que consiste no rateio dos custos de produção e de todas as despesas, inclusive as financeiras, a todos os produtos. É o RKW. Os alemães sabem falar Recalculation. Procura reduzir as distorções provocadas pelo rateio arbitrário dos custos por meio de utilização de direcionadores de custo, custeio ABC. Consiste na apropriação de todos os custos de produção aos bens elaborados, todos os gastos relativos ao força de produção são distribuídos para todos os produtos, custeio por absorção. Então, a resposta é 3, 4, 1 e 2, conforme já expliquei. Isso é conceito, tá? Uma indústria produz um determinado produto e apresentou as seguintes movimentações num período. Estoque inicial era 0, quantidade produzida 200, quantidade vendida 150, preço unitário 50 de venda, custo fixo 5.000, custo variável 15. Com base no custeio por absorção e desconsiderando os tributos incidentes, os valores do estoque final e o resultado líquido com mercadorias, respectivamente, é. Muito bem. Então, tem que fazer conta aqui, né? Quantidade produzida no período, 200. Eu quero saber o estoque final. Quantidade vendida, 150. Então, 150 vezes 50. Então, tem que fazer as continhas. Custeio por absorção. Custo variável, eu tenho 15 mil, custo variável por unidade 15, né? Então 200 vezes 15 dá 3 mil, custo fixo 5 mil, então eu tenho aqui 5 mil de custo fixo, 5 mil de custo fixo dividido por 200 dá 25, então eu tenho um custo unitário de R$40, tá? Se eu produzir 200, então eu produzi 200 unidades e vendi 150, eu tenho 50 unidades em estoque. 50 a R$40 dá R$2.000. E qual o resultado com mercadorias? Né? O resultado líquido com mercadorias. Eu tenho aqui
Então, 150 unidades a R$ 50, R$ 7.500 de receita, 150 a 40 de custo, R$ 6.000, R$ 1.500. Então, a resposta era a letra C, estoque final 2.000 e resultado líquido com mercadorias 1.500. Durante o mês de julho, uma indústria produz seus produtos em ambientes separados do local de comercialização e obteve os seguintes gastos: aluguel do prédio, área de vendas, 3.600, depreciação. Então, área de vendas, esquece, tá? É despesa administrativa. A gente quer, com base, assinar, custo da produção, custo de produção, custo. Então, esqueça a área de vendas. Depreciação das máquinas, 3.180. Energia elétrica consumida, 5.240 custo. Mão de obra utilizada, 42. Matéria-prima consumida. E telefone utilizado no setor comercial, esquece. Então, são só essas 4 contas que nos interessam. Todas as unidades foram vendidas, não havia estoques. Com base, assinalem. O custo da produção acabada no período foi 86.770. Então, tem que somar aqui. Vamos lá. 42, 73, 74 e 200, mais 5, 79, 440, mais 3, 79, 80, 81, 80, 81, 82, 300 e 80... perdi as contas. Vamos lá. 42.400 mão de obra, matéria-prima 31, com custos indiretos, depreciação 3.180, mais energia 82.620. Então, como não existia estoques iniciais e finais, o 82.620 é igual ao custo da produção acabada, 82.620. Então, o custo da produção acabada no período foi 86.670? Não, foi 86.620. O custo da produção do período foi 86.240? Não, foi 86.620. O custo de transformação do período foi 8.420? Vamos ver. O custo primário foi 74? Vamos ver. O que é custo de transformação? Representa o esforço próprio da empresa na produção. Então, o custo de transformação é mão de obra direta, né, e os custos indiretos, que foi 50, mão de obra direta 42.500, mais o 5.240 e mais os custos indiretos, né, 3.180. Então, 50.820, não é 8.420, tá? Porque considera também a matéria, a mão de obra direta faz parte tanto do custo de transformação quanto do custo primário. Esse é o detalhe, tá? Então, o custo primário é mão de obra mais matéria-prima. Deu 74.200. Matéria-prima 31.800 mais mão de obra direta 42.400, 74.200. Então, era a letra D. Uma sociedade elaborou o seguinte plano operacional de produção. Quantidade projetada, 40.000 unidades. Padrão de horas consumidas, 2 horas. Padrão do valor a ser pago da mão de obra direta, R$ 60 por hora. E custo unitário padrão, 120. Muito bem. Ao final, quantidade produzida, padrão. Então, ele tem 2 horas vezes 60, 120. Muito bem. Ao final do mês, o levantamento de produção dos custos chegou ao seguinte: quantidade produzida, 40.000 unidades. Não teve alteração no volume. Horas consumidas, 2.1. O padrão era 2 horas. Valor pago da mão de obra. O padrão era 60, pagou 58. 58 vezes 2.1 deu 121,80. Houve uma variação, então, de R$ 1,80 mais caro. Com base nos dados, houve uma variação favorável de R$ 4 por unidade?
Não, né? 1,80 negativo. Houve uma variação de volume desfavorável de R$ 6,00 por unidade. Houve uma variação mista favorável de 20. Houve uma variação total favorável. Houve uma variação total de 1,80, porém desfavorável. Então, vamos fazer as contas. Custo real e custo padrão. Então, o custo real foi 2 horas vezes R$ 58,00, 121,80. O padrão era 2 horas vezes 60, 120. Então, houve uma variação de mão de obra de 1,80. Vamos lá, então, à análise da variação da mão de obra. Houve uma variação total favorável de 1,80. Por quê? O custo real de cada hora foi 2,100, certo? E o padrão era 2. Então, gastou 10 centavos a mais. O padrão era de 60 horas. 60 vezes 10 vai dar R$ 6,00. Então, houve uma variação de eficiência desfavorável de R$ 6,00. Como houve R$ 2,00 de economia em cada hora, o valor da hora era 60, mas baixou, o real foi 58, 58, 2. Então, eu tenho aqui R$ 2,00 de diferença vezes as 2 horas padrão, 2 vezes 2, 4. Houve uma economia, então uma variação favorável de R$ 4,00 na taxa de mão de obra. E quando eu tenho variação tanto em uma quanto a outra, tem um resquício aqui. 10 centavos vezes menos 2 dá menos 20 centavos. Houve uma variação mista favorável de 20 centavos. E no total, então, eu gastei R$ 6,00. Né? Aqui está errado, é desfavorável. Tá? Houve uma variação total desfavorável de 1,80 por unidade. Então, houve uma variação de preço favorável de R$ 4,00 por unidade. Houve uma variação de preço favorável, variação de preço, sim, R$ 4,00 favorável. Houve uma variação de volume desfavorável por unidade. Houve uma variação de volume desfavorável de R$ 6,00. Volume e eficiência desfavorável. Houve uma variação mista favorável de 20? Sim. Houve uma variação total favorável de 1,80? Tem alguma coisa estranha nesta resposta. Sim, estranha, porque nós somos induzidos, e acabei de provar isso para vocês, porque a pergunta é, detalhe, a incorreta. Tá? A incorreta. Vejam aqui. Volume de horas. Houve uma variação desfavorável de R$ 6,00. Houve uma variação desfavorável, letra B, de R$ 6,00 por unidade. Houve uma variação de preço. Taxa e preço é a mesma coisa. De R$ 4,00 por unidade, favorável? Sim, houve uma economia de R$ 4,00 favorável na taxa, no preço da hora. Houve uma variação mista favorável de 20 centavos? Sim, houve uma variação favorável. Houve uma variação total favorável de 1,80 por unidade? Não, foi desfavorável. Desfavorável. Tá? Então, a incorreta é, houve uma variação favorável de 80? Não, não foi. Foi desfavorável. Então, como eles queriam a incorreta, tá? Eles queriam a incorreta, por isso foi a letra D. Ok?
Tá? Atente para isso, incorreto. Até eu fui quase enganado. Uma sociedade apresenta as seguintes projeções de custo. Preço de venda R$ 40 por unidade, custo variável 32, custos fixos 80 mil, depreciação de 6.400 já incluída nesses 80 mil. Em 31/12 o PL era de 160 mil e a administração da empresa determinou que o lucro no ano 2014 deve ser o equivalente a 7% do PL. Então, eu vou pegar 160 mil vezes 7%. 6 vezes 7, 42. Mais... Vou fazer as contas. Com base nos dados acima, o ponto de equilíbrio contábil da empresa em 2014 é de 10.800 unidades e o ponto de equilíbrio econômico é de 10 mil unidades. O ponto de equilíbrio... Então, antes de responder, vamos calcular o ponto de equilíbrio contábil e o econômico e o financeiro, que é rapidinho para calcular, certo? Depois nós vamos nas fórmulas. Então lá, o ponto de equilíbrio contábil, 80 mil de custo fixo, dividido pela margem de contribuição, 40 menos 32, 8, dá 10 mil reais. 10 mil unidades, desculpe. O ponto de equilíbrio contábil é 10 mil unidades. O ponto de equilíbrio econômico, 80 mil, mais o lucro desejado, 11.200, que é 7% de 160 mil. Vamos fazer isso. Deixa eu fazer a conta aqui, só para saber que, claro que está certo, vezes 7%, 11.200. Então, 80 mil mais o lucro desejado, 91.200, dividido por 8, 11.400. Então, o ponto de equilíbrio econômico, 11.400. O ponto de equilíbrio financeiro, 80 mil menos 6.400 da depreciação, dá 73.600, dividido pela margem de contribuição, 8, 9.200. Tá? Então, com base nisso, vamos lá. O ponto de equilíbrio contábil da empresa é 10.800 unidades? Não, é 10 mil. Então, já eliminou. O ponto de equilíbrio contábil da empresa em 2014 é 9.200? Não, é 10 mil. Então, esquece. O ponto de equilíbrio econômico da empresa é 11.400? É. E o ponto de equilíbrio financeiro da empresa em 2014 é 9.200? É. Então, é a letra C. O ponto de equilíbrio financeiro da empresa em 2014 é 10 mil? Não, é 9.200. Então, você já elimina. Então, faz aqui, é rapidinho, você já responde. Mas atenção na pergunta. Então, era a letra C, tá? Uma sociedade está analisando a venda de seu produto lançado recentemente por R$ 5,00 a unidade. Os custos e despesas variáveis desse produto totalizam R$ 4,00 e suas despesas fixas são 220 mil. O ativo da empresa em 31 de dezembro era de 600 mil e aí espera-se um retorno sobre o ativo que seja, olha o português, que seja superior em 5% à média de retorno do mercado, que é 18%. Tá? Então, o que vocês fizeram? Como vocês calcularam aí? Então, eu vou pegar 18 mais 5%. Tá? E não é 18 vezes 5%, que daria 0,9. Então, sabendo que a margem, espera-se obter um retorno do ativo que seja superior em 5%, não é 5% a 18%, seja superior em 5% à média de retorno. Se eu tinha 18%, ele quer 18 mais 5, 23%. 23% de 600 mil dá quanto? 600 vezes 23%, ele quer 138 mil, mais 220 mil, 358, dividido por 1 dá 358 mil. Nem precisa fazer muita conta, né? A margem de contribuição é quanto? 5 menos 4, 1. Se eu tenho aqui 23% de 600 mil, né, dá 238 mil, mais 220 mil, aqui, preço de venda, tal, margem de contribuição é 1. 220 mil é o ponto de equilíbrio contábil.
Ponto de equilíbrio econômico, 220 mais o 138, que é 23% de 600, vai dar 358 mil. Então, a margem de contribuição, né, era a resposta à letra D. 358, sabendo que a margem de contribuição unitária de 1, que já estava calculado, tal. Qual a quantidade de unidades a serem vendidas para obter o lucro desejado? O lucro desejado sempre é o ponto de equilíbrio econômico e não o contábil. E aí a primeira opção era 220 para pegar o ponto contábil. Uma máquina tem um custo de aquisição de 100 mil e um valor residual de 10 mil e uma vida útil de 5 anos. Ao final do segundo ano, o saldo da depreciação acumulada, considerando o método linear e o método da soma dos dígitos dos anos, será 36 e 18, 36 e 54, 40 e 18, 44, 54. Aí, vamos. O que é? Bom, primeiro que a base de cálculo é 90 mil, né? 100 mil menos o valor residual, então é 90 mil. O valor a ser depreciado é 90 mil. Método linear, eu vou pegar 90 mil dividido pelos 5 anos de vida útil, eu tenho 18 mil. Ok? 18 mil. Ao final do segundo ano, então se depreciou, linear, somou 18, 2 anos, 18 mil vezes, ao ano, vezes 2, eu tenho 36 mil. Tá? Então no primeiro ano eu tenho 36. Então eu já elimino a letra C e a letra D. Por quê? 18 vezes, 90 dividido por 5 dá 18 ao ano, linear, 2 anos, 18 vezes 2 dá 36 mil, e é o primeiro, considerando o método linear e o de soma. Então, só resta essas duas aqui, 40 não é. Soma dos dígitos. Como que é a soma dos dígitos? Eu pego lá 1 mais... Os dígitos dos anos são 5 anos. Então, 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 dá 15. Tá? 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15. Ok. Como que faz o primeiro ano? Eu pego 90 mil, divido pelo total, 15 anos, e multiplico por 5 anos. Vai dar 30. 90 dividido por 15 igual a 6, vezes 5, dá 30 mil. No segundo ano, 90, o mesmo cálculo, só que daí eu multiplico por 4, porque é o segundo ano. De trás para frente, 5, 4, 3. Então, vai dar 24 mil. Então, quanto que eu terei de depreciação calculada, contabilizada? 30 do primeiro ano, mais 24 do segundo ano. Depreciação acumulada no segundo ano é 36 mil. 24, 36, aqui é mais, tá? 36 mais 24, 54 mil. Então, a resposta é a letra B, 36 mil da depreciação linear e da soma dos dígitos, 54 mil. Uma companhia adquiriu equipamento mensal que entrou em operação no dia 2 de janeiro de 2012 por 142 mil e possui um valor residual no mercado de 17 mil. A empresa, de acordo com laudos técnicos, aferiu sua vida útil em 7 anos. Considerando as informações acima e que a referida companhia utiliza o método dos dígitos para cálculo da depreciação, pede-se: calcule a depreciação e informe o valor que deverá ser contado como despesa no 5º ano da atividade, informando também a depreciação acumulada até o referido ano. Quais seriam os valores anteriores, utilizando o método de Colli, que é decrescente? Então, vamos lá. Primeiro passo. 142 menos 17, então a depreciação é de 125 mil reais. E eu tenho 7 anos. Então, a soma dos dígitos, 1, mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, então, dá 28. Tá? Lembra que dava 15? 15 mais 6, 21, mais 7, 28. 28. Então, como que a soma dos dígitos decrescente? Então, eu tenho aqui. Então, no primeiro ano, eu vou pegar 7, dividido por 28. Então, tem lá 125 mil. Se eu dividir 125 mil, só para vocês terem certeza disso. 125 mil dividido por 28 vai dar 4.100.
se eu pegar 125 mil dividido por 28, dá 4.464. Vezes 7 anos, dá 31.250. Então, no primeiro ano eu tenho uma depreciação de 31.250 acumulada. No segundo ano, 4.464 vezes 6, 26 mil, acumulou para 58. No terceiro ano, a pergunta é, qual o valor que deverá ser controlado como despesa no quinto ano de atividade, informando também a depreciação acumulada até o referido ano. Tá? E 2, quais seriam os valores anteriores utilizando o método decrescente? Muito bem. Então, estamos calculando o crescente aqui. No quinto ano, qual o valor a ser contabilizado como despesa no quinto ano? 4.000 vezes 3, 13.392. Informando também a depreciação acumulada até o referido ano. Então, acumulado até o quinto ano, 111 mil. Tá? Deixa eu só fazer uma... Aqui pedia para calcular. Tá? Calcule e informe. Ok. Quais seriam os valores anteriores utilizando-se o método de cola crescente? Aqui é o decrescente. E aqui eu tenho uma outra fórmula, tá? Aqui eu vou pegar. Então, no quinto ano, aqui é o contrário, tá? Eu acho que aqui é crescente a pergunta, tá? Não é decrescente. Então, eu vou pegar aqui, primeiro ano, mesmo caso, eu vou dividir o 125 por 28 anos pela soma, dá 4.000. 1 vezes 4.000 dá 4.000, 2 vezes 4 vai dar 8, acumulado 13, 3 vezes 4 vai dar 13 mil e pouquinho, 26 mil acumulado. No quarto ano, 4 vezes 4 dá 16, mais 17 mil, 44 acumulado. No quinto ano, 5 vezes 4, 424, vai dar 22.321 e 43. Então, a depreciação seria de 22.321 e o valor acumulado seria de 66.964. Então, a pergunta é, quais seriam esses mesmos valores anteriores utilizando o método crescente? Então, seria 22.321 e 66 mil. Aqui tem um método de Gauss, cálculo rápido. Assim, só para uns facilita, para outros não. Como que é o método? Bom, eu tenho 7 anos, né? Então, primeiro passo, soma o primeiro dígito com o último dígito. Então, eu tenho, soma o primeiro dígito, 1 mais 7, que é o número de anos, 8. Multiplique, segundo passo, multiplique o resultado pela quantidade de dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 7 dígitos. 8 vezes 7, 56. Divida o resultado por 2. 56 dividido por 2, 28. Então, para descobrir esse 28 anos aqui, tá? Só para precisar 1 mais 2, 3, mais 3, né? Mais 3, 6, mais 4, 12 e assim por diante. Então, você podia se perder. Então, um método rapidinho. Uma indústria que fabrica 3 modelos de mesas apresentou em determinado período os saldos dos seguintes, saldos abaixo. Itens e respectivos saldos. Aluguel de escritório, 38.400, comissões, 192 mil, depreciação, 89, papapá. Com base nos saldos apresentados e considerando-se como objeto de custeio os produtos, o valor total dos custos indiretos é... O que é custo indireto? Depreciação 89, mais 102.400, mais 76.800 e só. Então, depreciação 89, com base nos saldos, considerando como objeto de custeio os produtos,
o valor dos custos indiretos. Quero saber de custo indireto. Então, aluguel de escritório comercial é despesa com vendas. Comissão de vendas é vendas. Tá? Salário de vendedor é despesa com vendas. Eu quero saber custo. Então, 89 da depreciação, mão de obra indireta 102, aluguel da fábrica 76, 268.800. Então, atentem-se para a pergunta. Eu queria custos indiretos. Em relação à apuração de custos por produto, considerando-se uma determinada capacidade instalada, classifique os custos a seguir como fixos e variáveis e em seguida assinale a opção correta. Custo com material de embalagem componente do produto. É um custo variável. Custo com depreciação das máquinas apurada pelo método linear. É um custo fixo. Custo com salários e encargos do supervisor da produção a quem estão subordinadas equipes, é um custo fixo. A sequência correta é fixo, fixo, variável, fixo, variável, 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 fixo, fixo, variável, variável, fixo. Então, custo com material de embalagem é variável. Custo com depreciação é fixo, custo com depreciação com salário é fixo. Então, custo com material de embalagem componente é variável. Custo com depreciação como é linear, é fixo. Custo com salários e encargos supervisor é fixo. Portanto, era a letra C, variável, fixo e fixo. A quantidade de produto no ponto de equilíbrio contábil é aumentada quando a empresa aumenta o custo fixo e o restante permanece constante. Então, a quantidade de produto para ser fabricado no ponto de equilíbrio contábil aumenta quando? Se eu aumento o custo fixo, vou dividir custo fixo pela margem de contribuição, eu vou aumentar. Então, quando aumenta o custo fixo. A empresa aumenta o preço de venda unitário do produto e o restante permanece constante? Não, se eu mantiver o custo fixo e aumentar o preço de venda, eu vou aumentar a margem de contribuição. O custo fixo foi mantido, é constante, então como eu tenho uma margem de contribuição menor, vai diminuir a quantidade de produto. A empresa diminui o custo fixo, também se eu diminuir o custo fixo, divido pela margem de contribuição, preciso de menos unidades. A empresa diminui o custo variável unitário do produto e o restante permanece constante. Se eu diminuir o custo variável, vai aumentar a margem de contribuição, eu vou precisar de menos produtos a serem fabricados. Então, é a letra A. Aumentando o custo fixo, vamos precisar vender mais unidades. B. Por que não é? Se aumentarmos o preço de venda, a margem de contribuição é maior, portanto, necessitamos de menos itens. Da mesma forma, se reduzirmos o custo fixo, também precisamos de menos unidades. Se diminuirmos o custo variável, aumentamos a margem de contribuição, necessitando de menos itens a serem vendidos. Acho que estou acabando. Uma sociedade empresária, no seu balanço patrimonial em 2015, possui 2 terrenos, A e o B, no valor contábil de 38.400 e 64.000. Em 31 de dezembro, isso dia 1º de janeiro. Em 31 de dezembro, diante do indicativo de perda, realizou o teste de recuperabilidade que lhe proporcionava as seguintes conclusões. Se o terreno A fosse vendido, obter-se-ia um valor líquido de despesas de 48.000 e pelo uso poderia gerar benefícios econômicos de 32.000. O B, se fosse vendido, teria um lucro líquido de despesas de venda 57 e pelo uso poderia gerar benefícios econômicos de 51. O ativo imobilizado dessa sociedade é composto apenas por 2 unidades geradoras de caixa. Considerando-se os dados apresentados e a norma brasileira de contabilidade, a redução ao valor recuperável, que é o impairment, o valor contábil do ativo imobilizado a ser apresentado no balanço patrimonial em 31/12 é D. Muito bem. Vamos lá para o A primeiro. Eu tenho um valor de 38.400. Fazendo o teste de recuperabilidade, um é 48, outro é 32. Eu vou optar pelo maior.
comparando o maior com o valor contábil de 38.400, permanece o menor. Então, permanece 38.400, não mudou nada. 64 mil. Se fosse vendido, teria 57.600. E pelo uso seria 51. Dos dois, o maior, 57.600. 57.600 comparando com 64 mil, eu tenho uma perda, então, de 64. Vamos, Dauri. 64 mil. Como o teste de recuperabilidade eu escolho o maior e comparo com o contábil, eu menos 57.600, eu tenho uma perda de 6.400. Né? Então, o meu valor contábil será 57.600 mais 38.400. Será de 96 mil, letra B, de Brandão. No teste de recuperabilidade aplicado, os ativos imobilizados, conforme o artigo 183 da Lei 6.404 e CPC-1, em síntese, temos de comparar o valor recuperável e tal. O valor recuperável é o maior entre o valor líquido de despesa e o valor de uso. Né? A. O valor contábil é 38, o valor de uso 32 e o valor de venda é 48, nada há que ser feito. B. 64, comparando com 51 e com 57, né, que é o valor recuperável, teremos uma redução de 50 para 57.600, já que esse é o valor máximo a ser recuperado. Então, teremos essa contabilização, vai restar um saldo de 96 mil. Uma sociedade empresária adota o método da depreciação linear de acordo com a norma brasileira TG 27. As características do ativo imobilizado: 1.600.000, vida útil de 20 anos, valor residual 160 mil. Considerando os dados apresentados, a depreciação acumulada e o valor contábil ao final do quinto ano de disponibilidade para uso é, respectivamente. Então, é 1.600.000 menos 160 mil de valor residual. Então, é 1.540.000, dividido por 20 anos. 1.440.000, desculpe. Depreciação anual. Então, eu tenho 1.440.000 dividido por 20 anos, 72 mil por ano. Até o quinto ano, nós teremos uma depreciação acumulada de 72 mil ao ano, vezes 5.360 mil. No balanço, ficará assim, valor de 1.600.000, menos a depreciação 360, valor contábil de 1.240. O valor residual é só para cálculo da depreciação, não é contabilizado, ok? Uma sociedade empresária vendeu um imóvel de uso à vista por 200 mil. Na data da venda, a composição do valor contábil era de 52.500 desse imóvel. Na composição de 52 mil desse imóvel era a seguinte: ele tinha um custo de aquisição de 500 mil, uma depreciação acumulada de 350 e uma perda por redução do valor recuperável de 97.500. Com base nos dados informados, o resultado líquido obtido na venda desse imóvel foi quanto? Bom, se eu tinha contabilmente 500 menos 350, né, de valor residual, eu tenho 150, certo? Opa, o que eu errei aqui? Menos 97.500, eu tenho 52.500, que é o valor lá. Tá? Eu vendi o imóvel, então isso tudo aqui, valor recuperável, 500 menos 350, menos 97, dá os 52.500. Se eu vendi ele por 200, teve um ganho de 147, né? E 500. Questão bem tranquila, para saber o ganho obtido, é só subtrair o valor da venda menos o valor contábil. E aqui já estava até líquido, então colocou ali só para
né? Na data da venda, a composição era de 52.500, era a seguinte. Então, só para vocês lerem e perderem tempo. Tá? 500 menos 350, 150, menos 97, 52.500. Vendeu, tinha um custo então contábil de 52.500 menos 200, ganhou 147. De acordo com a norma brasileira 16 dos estoques, o valor realizável líquido é um parâmetro para a mensuração subsequente desse grupo de ativos. O valor realizável líquido de um estoque de produtos de elaboração é apurado pelo método apresentado a seguir: preço de venda estimado dos negócios, né, menos gastos estimados necessários para concretizar a venda, igual ao valor realizável líquido. Assinale a opção que contém a descrição correta do componente da linha pontilhada, o que precisamos saber aqui, né, omitido no modelo apresentado. A resposta foi junto. Assinar a opção. Então, custo de ociosidade, não. Custo de oportunidade, também não calcula. Custos estimados para reinvestimento, não. Custos estimados para a sua conclusão. Tá? Então, seria a letra D. Está acabando. Ok. No mês de agosto, uma indústria produziu e vendeu 5.000 unidades de um único produto e apresentou a seguinte DRE para fins gerenciais de acordo com o método de custeio variável. Por que gerencial? Porque o custeio variável só é aceito para fins gerenciais e não para fins contábeis. Então, no valor do custo fixo está incluído o valor de 117.000 referente à depreciação das máquinas e equipamentos da indústria. Então tá, receita com vendas 2.500, tributos 450, receita líquida 2.500, custos variáveis 750, comissão sobre venda 125.000, margem de contribuição 175.000, custos fixos 1.222.000, despesa fixa 188.000, resultado do período um prejuízo de 235.000. Considerando apenas essa informação apresentada em relação ao ponto de equilíbrio, assinale a alternativa incorreta. Se a indústria produzir 5.100 unidades mensais, terá um prejuízo de 23.500. Se a indústria produzir 5.500 unidades mensais, atingirá o ponto de equilíbrio financeiro? Se a indústria produzir 6.000 unidades mensais, atingirá o ponto de equilíbrio contábil. Se a indústria produzir e vender 6.400, terá um lucro de 94.000? Vamos às contas. Margem de contribuição. Então, interessa a margem de contribuição. Tá? Eu vou pegar a margem de contribuição. Vamos lá. Margem de contribuição. 1.175.000 dividido por 5.000 unidades. Então, eu tenho R$235. Muito bem. 235. Se eu pegar os custos fixos, 1.222 mais 188, 1.410. 1.410.000 dividido por 235, eu tenho 6.000 unidades. Então, o que eu peguei? Margem de contribuição, 1.175.000 dividido por 5.000 dá R$235. Custos e despesas fixos, 1.222.000 mais 188.000 dá 1.410. Dividido por 235, que é a margem de contribuição, dá R$6.000. Muito bem. Só que um detalhe. Se a indústria produzir e vender 5.100, terá um prejuízo de 23.400. A incorreta, tá? Era a incorreta, né? Ó,
Alternativa incorreta. Se a empresa produzir e vender 5.500 unidades, atingirá o ponto de equilíbrio financeiro. Será? Se a indústria produzir 6.000 unidades, a gente já viu que atinge o ponto de equilíbrio contábil. Se produzir 6.400 unidades, terá um lucro, provavelmente, então vamos pegar 235 de margem de contribuição vezes R$400, 400 unidades, dá 94 mil, então terá um lucro de 94 mil. Se eu pegar 1.410 das despesas fixas, menos 117.500, dá 1.292.500, dividido por 235 da margem de contribuição, eu vou atingir o ponto de equilíbrio financeiro. Então, a incorreta realmente é, né? Vamos aqui. Dá um prejuízo de 211, né, se eu tirar a depreciação lá. Ponto de equilíbrio financeiro, eu tiro a depreciação. Então, 1.410 dividido, dá 1.292, dividido por 235, da margem de contribuição, dá 5.500 unidades. Então, está correto. Se eu pegar 1.410 do ponto de equilíbrio contábil, dividido por 235, dá 6.000 unidades. Se eu vender 6.400 vezes 235, eu vou ter um lucro de 94. Então, a única incorreta é, se a indústria produzir 5.100, então 5.100 vezes 235 reais, dá 1.410. Teria um prejuízo de 211.500 e não de 23.500. Muito bem, pessoal, nós terminamos a resolução de todos os exercícios e agora, como eu não podia deixar, eu vou apresentar para vocês a fórmula do sucesso. O que vocês acham? Gostaria de saber? Vamos lá. A fórmula de sucesso é dedicação mais sacrifícios vezes o número de horas que você estudou, elevado à perseverança. Isso dá sucesso. Desculpe. Excelente prova a todos. Leiam todas as questões com calma, sigam a sua intuição e tenham sucesso. Um abraço a todos. Bye, bye.